Meu nome é Mercedes. Hoje, com 95 anos de vida, as memórias são como um rio que corre manso dentro de mim. Algumas são claras e brilhantes como a água sob o sol, outras, escuras e profundas. Hoje, quero compartilhar com vocês a história que a guerra tentou apagar, a história de como uma menina simples do campo espanhol encontrou sua força no mais absoluto silêncio. Se alguém me perguntasse, aos 14 anos, se eu seria capaz de suportar o que o destino me reservava, eu teria rido. Uma risada inocente, de quem só conhecia o calor do sol e o abraço da família. Mas o tempo, a dor e a luta me ensinaram que a força verdadeira não grita. Ela sussurra, ela resiste, ela sobrevive. Nasci em 1930, em uma pequena aldeia no coração da Espanha, um lugar onde a vida era tecida com os fios da simplicidade. Nossa aldeia era um ninho protegido por montanhas, onde o tempo parecia ter parado. O sol se levantava sem pressa, pintando de ouro os campos de trigo, e a brisa da manhã trazia o perfume das oliveiras. Minha casa era simples, com paredes de pedra que guardavam nossas histórias e um telhado de telhas vermelhas, como um chapéu a nos proteger. Ali, todos se conheciam pelo nome, e a vida, embora sem luxos, era cheia de pequenos tesouros. O pão quente que minha mãe tirava do forno, as histórias que meu pai contava ao pé da lareira, as risadas dos meus irmãos ecoando pelos campos. Eu vivia com meus pais, que eram meu porto seguro. Meu pai se chamava Antônio, um homem da terra, de mãos calejadas e coração bom. Ele passava os dias conversando com as plantações, entendendo os segredos do solo. Minha mãe se chamava Maria, a alma da nossa casa. Seu amor era o tempero de nossa comida e o calor que nos aquecia nas noites frias. E tinha meus irmãos, Joaquim e Pedro, meus companheiros de aventura. Juntos, éramos donos do mundo. Nossos pés descalços conheciam cada palmo daquela terra. Explorávamos as florestas, nadávamos no riacho e sentíamos o vento no rosto como se fôssemos pássaros. A vida era perfeita. Olhar para aqueles campos me fazia sentir parte de algo maior, algo que nunca mudaria. Mas tudo muda. A nossa aldeia era isolada, mas não imune ao veneno que se espalhava pelo mundo. Em 1939, a guerra estourou na Europa. No início, eram apenas sussurros, boatos trazidos por viajantes cansados. Falavam de um homem chamado Hitler, de exércitos que marchavam, de cidades em chamas. Para nós, parecia uma história de um livro distante, terrível, mas que nunca chegaria às nossas montanhas. O medo, no entanto, foi se espalhando, como uma sombra que cresce devagar, até engolir a luz. Em 1944, a sombra nos alcançou. Eu estava com 14 anos, no limiar entre ser menina e ser mulher. Minha vida, que antes era um mar de tranquilidade, foi sacudida por uma tempestade violenta. Naquele ano, o inverno foi mais duro que o normal. O frio entrava pelas frestas de nossa casa como um fantasma, e numa manhã gelada, acordamos com um som que não pertencia ao nosso mundo, o som de passos pesados, ritmados e cruéis. Ao olhar pela fresta da janela, com o coração aos pulos, vi os primeiros sinais da invasão. O mundo distante havia batido à nossa porta. Era uma manhã cinzenta, o céu parecia chorar uma chuva que não caía. O som dos cascos de cavalos e o barulho dos motores de veículos militares chegaram antes da imagem. Eu estava na cozinha, ajudando minha mãe a preparar o café. O cheiro familiar de grãos torrados era a última coisa normal que sentiria por muito tempo. Olhei pela janela e meu sangue gelou. Um grupo de soldados alemães se aproximava. Eles marchavam em formação, com suas botas pesadas esmagando o silêncio da manhã. Eles estavam armados, seus uniformes eram imponentes e seus rostos não tinham expressão. Pareciam estátuas de pedra, frias e mortais. Uma onda de pânico me subiu pela garganta. O que estava acontecendo? Como a guerra, aquela história terrível,
Podia estar ali, na nossa estrada, diante da nossa casa. Corra, Mercedes! Chame seu pai! Gritou minha mãe, sua voz um fio de terror. Não pensei, apenas corri. Meus pés voaram sobre a terra gelada, em direção ao campo onde meu pai cuidava das vacas. Atrás de mim, os gritos dos soldados começaram a ecoar, rasgando o ar da nossa fazenda. Pai! Eles estão aqui! Gritei, a voz tremendo, o fôlego faltando. Meu pai se virou, e vi em seus olhos a mesma incredulidade que sentia em meu peito. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, os soldados nos alcançaram, gritando ordens em alemão. Naquele instante, vi algo que nunca tinha visto: medo nos olhos do meu pai. O homem forte, meu protetor, que sempre sabia o que fazer, estava assustado. Ele levantou as mãos para o ar, se rendendo. Os soldados o empurraram para dentro de casa, e logo minha mãe e meus irmãos foram reunidos à força no centro da sala. Fui forçada a ficar ali, olhando, com o coração apertado, sentindo cada batida como um martelo. Tudo o que eu conhecia, tudo o que eu amava, me foi tirado em um piscar de olhos. Minha casa, minha liberdade, minha infância. Os soldados começaram a tomar conta de tudo. Vasculhavam os quartos, reviravam nossos pertences, quebravam o que não lhes interessava. Invadiram os galpões e celeiros, destruindo o fruto do trabalho de uma vida do meu pai. Não havia mais lugar seguro. Os campos, que antes eram meu playground, agora eram uma cerca, uma prisão. A própria terra parecia ter sido feita prisioneira. Nossa fazenda foi tomada, e nós nos tornamos reféns em nossa própria casa. Não fomos levados para um campo, mas a liberdade nos foi roubada da mesma forma. Eu fui a única que recebeu permissão para sair, uma vez por dia, para buscar água no poço e alguns legumes na horta. Eu me tornei o elo frágil entre minha família e aqueles homens, mas eu sabia, no fundo da minha alma de menina, que essa liberdade tinha um preço muito alto. As tardes, que antes eram cheias de risadas, agora eram preenchidas por um silêncio pesado, desconfortável. O medo era o ar que respirávamos. Eu vivia em alerta constante. Cada som de bota no assoalho de madeira fazia meu coração disparar. Mas uma tarde, quando eu estava no celeiro, o pesadelo que eu mais temia aconteceu. Enquanto eu procurava por batatas para levar para minha mãe, ouvi passos atrás de mim. Antes que eu pudesse me virar, senti uma mão fria e áspera agarrando meu braço. Um dos soldados me empurrou contra a parede de feno, e senti o metal gelado de uma faca em meu pescoço. Olhei em seus olhos, procurando por um pingo de humanidade, mas não encontrei nada. Ele não era um homem, era uma besta com uniforme de soldado. Enquanto ele me forçava a ficar ali, imobilizada, um único pensamento claro atravessou meu pânico: não grite, Mercedes. Não reaja. Pense na sua família. Não faça nada que possa colocá-los em risco. E assim, em silêncio, eu suportei aquele monstro roubar minha inocência. Senti a dor aguda e penetrante da minha virtude sendo rasgada, removida com violência a cada investida. Todos os dias, aquele soldado me seguia até o celeiro. O medo se tornou meu companheiro constante. Eu não tinha mais controle sobre o meu corpo, mas minha mente era meu último refúgio. Ali, eu me agarrava às memórias felizes, à imagem do rosto da minha mãe, ao som da risada dos meus irmãos. Eu sabia que minha única chance de manter minha família viva era permanecer em silêncio. Meu sofrimento se tornou um escudo invisível para eles. Com o tempo, a dor se tornou mais difícil de suportar. O soldado ficou mais agressivo. Eu comecei a me sentir como uma sombra de mim mesma. Quando estava sozinha, o vazio no meu peito parecia me engolir. Mas algo dentro de mim, uma pequena brasa teimosa, se recusava a apagar, se recusava a sucumbir à dor. Durante um desses ataques,
quando eu já não tinha mais forças para lutar nem em pensamento, algo inesperado aconteceu. Eu estava no celeiro, mais uma vez à mercê daquele homem. Ele tinha a faca contra meu pescoço e iniciava sua violência contra meu corpo e minha alma quando, de repente, a porta do celeiro se abriu com um estrondo. Um oficial alemão entrou, acompanhado de outros soldados. O soldado, ao ver o oficial, se afastou de mim rapidamente, tentando se justificar, mas as palavras morreram em sua garganta. O oficial olhou para a cena com uma expressão de nojo. Seu olhar se fixou primeiro no soldado, depois em mim, caída e assustada no chão. Ele gritou uma ordem em alemão, e pela reação de pânico do soldado, eu soube que algo havia mudado. Com um gesto rápido, o oficial sacou sua pistola. O som dos disparos ecoou pelo celeiro, e o homem que me atormentava caiu sem vida. Fiquei imóvel, sem entender, sem saber como reagir. O eco dos tiros ainda estava em meus ouvidos, mas ao ver a morte do meu agressor, algo dentro de mim começou a se acalmar. O oficial se aproximou e, com gestos suaves, indicou para que eu me vestisse. Ele então me guiou para fora do celeiro e me conduziu até minha casa, onde minha família me aguardava, com os olhos cheios de medo e interrogação. Os soldados que estavam em nossa casa, ao verem o que havia acontecido, não ousaram questionar o oficial. Pelo contrário, trataram-no com um respeito temeroso. O ciclo de abuso e opressão parecia ter sido quebrado. Eu, mesmo sem entender as palavras do oficial, senti uma mistura de gratidão e confusão. Ele tinha me salvado, mas a dor que eu carregava dentro de mim ainda estava lá. Eu nunca soube o que motivou aquele homem. Talvez um pingo de honra, talvez a lembrança de uma filha ou irmã. Mas, de alguma forma, aquele oficial me deu algo que eu nunca imaginei ter de volta: a chance de respirar de novo. Não como antes, mas com uma força que eu não sabia que existia dentro de mim. A vida não mudou da noite para o dia. Os soldados ficaram por mais 2 semanas. O medo ainda era nosso companheiro, mas a ameaça direta havia diminuído. Minha casa ainda era uma prisão, e eu ainda me sentia como uma espectadora da minha própria vida. Eu não era mais a menina de 14 anos. A guerra havia arrancado minha infância da minha alma. Mas minha responsabilidade continuava. Eu precisava cuidar da minha família, precisava ser forte por eles. Finalmente, o dia da partida dos soldados chegou. Era uma manhã enevoada, cinzenta. Eu os vi arrumando suas coisas, sem pressa, sem emoção. Eles não se despediram. Apenas o oficial, antes de se afastar, parou e olhou para mim. Ele não disse nada, apenas levantou a mão em um gesto silencioso de despedida. Naqueles olhos, frios como o inverno, eu vi algo de humano, uma pequena frasta de luz. Quando o último soldado desapareceu na estrada, o ar pareceu mais leve. Mas a guerra ainda não havia acabado, e as marcas que ela deixou em mim seriam para sempre. Quando a paz finalmente voltou, começamos a reconstruir nossa vida. O campo, antes símbolo de liberdade, agora era um terreno de memórias dolorosas. Mas eu não desisti. Continuei a trabalhar, a ajudar minha mãe, a cuidar dos meus irmãos. O dia a dia era difícil, mas eu comecei a perceber algo importante: a vida não havia me destruído. O silêncio que antes me sufocava, agora me fortalecia. O trauma estava lá, mas eu sabia que a única maneira de sobreviver era dar um novo sentido a ele. Passei a cultivar o jardim da nossa casa com minhas próprias mãos. Plantar aquelas sementes era como plantar esperança. Ver as primeiras flores brotarem, colorindo a terra que antes fora cinza, era a prova de que a vida sempre encontra um caminho. Eu plantava com a mesma força silenciosa com que havia resistido, sabendo que, embora o mundo tivesse mudado para sempre, eu ainda tinha algo de valor: a capacidade de recomeçar. A guerra acabou, mas para mim, as cicatrizes nunca desapareceram. No entanto,
Eu me tornei uma mulher forte. Continuei a viver na minha pequena fazenda, um lugar de silêncio, mas um silêncio que agora era meu, um silêncio de paz. Eu sou o que eu sobrevivi. E embora a guerra tenha roubado muito de mim, ela não conseguiu tirar minha vontade de seguir em frente. No final, o que realmente importa não é o sofrimento que eu passei, mas a força que eu encontrei para continuar. E essa força, meus amigos, nasceu no silêncio.